Olá, alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa aula de hoje nós vamos, mais uma semana, né? Nós vamos iniciar falando sobre o processo de uma tentativa, né, de processo de luta de independência aqui na América Portuguesa, que era o Brasil. Então, nós vamos ver mais dois movimentos que tiveram forte influência aí do iluminismo e também que teve assim uma forte repercussão e seguindo como exemplo a luta de independência dos Estados Unidos, no caso da Inconfidência Mineira, e nós vamos ver também a luta que estava acontecendo no Haiti, também vai servir de motivação aí no caso da Conjuração Baiana, ok? São dois movimentos de luta, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Só um minuto. Desculpa, não é coronavírus. Bom, então vamos lá. Essas duas aulas encerram a primeira apostila. Aí as próximas aulas já entro com vocês na segunda apostila, que já é o segundo bimestre, tá? A Inconfidência Mineira, ela acontece no ano de 1789. A Inconfidência Mineira, ela vai acontecer em que contexto histórico, ou seja, em que período histórico, o que estava acontecendo no Brasil para levar essa decisão dos mineiros, né, de tentar uma luta pela independência. Obviamente não eram todos os mineiros, na verdade era uma elite, né? Então é um movimento considerado elitista. Então a situação da região das Minas era uma situação que estava em processo assim de decadência da exploração do ouro. O ouro ele vinha se esgotando, porém Portugal, que já cobrava muitos impostos em cima da exploração do ouro, Portugal não via dessa forma. Portugal achava que os mineiros estavam escondendo o ouro e começa-se então uma pressão para que se pague os impostos devidos. O imposto a qual estou me referindo é a finta. Lembrando vocês que também tinha a captação, tinha o quinto, mas o imposto que a população, as cidades mineiras deviam era a finta, que no começo, quando foi instaurada, era 30% do ouro encontrado, depois passou a ser 30% não, gente, era 30%, tá? Depois passou a ser uma parte maior aí na cobrança dessa exploração do ouro. A finta ela deveria ser paga pela cidade, tá? Pela cidade mineira. Quando tinha muito ouro, né, que se extraía toneladas de ouro, não era problema para as cidades mineiras cumprirem com essa obrigação para com a metrópole. Mas depois, conforme foi esgotando os recursos, foi diminuindo cada vez mais o ouro. E o ouro, basicamente, em Minas Gerais, era mais o ouro de aluvião, que é o ouro explorado nos rios, né? É mais superficial do que propriamente no interior da terra. Vai se esgotando, mas Portugal não quer saber, ela quer a quantidade da finta que seria cobrado ali. Então as cidades mineiras começam a ter dificuldade para pagar. E o resultado é que eles começam a atrasar, ou seja, começam a deixar de pagar a finta porque eles não tinham como pagar. Aí Portugal, sob o governo de Dom José, e o ministro da Fazenda era o Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal estabeleceu uma forma de obrigar essas cidades a pagarem a finta atrasada, que seria a derrama. Então a derrama não era mais um imposto, a derrama era o dia que seria cobrado os impostos atrasados, com o confisco de bens da população daquela cidade. Então, por exemplo, se você estivesse vivendo naquela cidade, se marcasse o dia da derrama para aquela cidade, os guardas, né, os fiscais da coroa viriam até a cidade e iriam confiscar os bens do seu vizinho e assim por diante, até chegar ao montante de que as cidades mineiras ou a sua cidade devia à coroa portuguesa, tá? Um montante que fosse comparável aí ao valor do ouro, tá? Então era algo que era temido pelos mineiros nesse período do século XVIII.
Aí o que acontece ali na região das Minas também? Muitos filhos de mineiros iam estudar fora, então não tinha faculdade aqui no Brasil, era proibido. Então os filhos de mineiros que queriam dar continuidade ao estudo, né, eles tinham que mudar para a Europa para fazer a universidade lá. E muitos deles, ao estudar na Europa, principalmente em Paris, eles acabaram retornando com os ideais iluministas, que lá eles tiveram acesso às ideias iluministas, e eles, quando voltaram para o Brasil, eles introduziram nas suas discussões ali, depois do trabalho, no happy hour, eles discutiam nos bares as ideias que eles tinham visto lá na Europa, e começaram a discutir também a luta que estava acontecendo nos Estados Unidos pela sua independência, passou a ser uma motivação para eles, e também alguns já movimentos que estavam desencadeando na América Espanhola. Bom, aí esses mineiros, que faz parte da elite, alguns deles eram filhos de mineiros, outros eram já juízes, outros advogados, médicos, então era da elite, né? O pessoal aí que tinha acesso ao estudo, que tinha acesso a dinheiro. E entre eles estava um que era o famoso Tiradentes, né? E ele não era um da elite, ele era um alferes, que seria referente hoje ao 2º tenente do exército. Ele não tinha costas quentes, ou seja, a família dele não era de ter dinheiro, e ele era um que compactuava das ideias dele e fazia parte do grupo aí. Então vamos dizer assim que de todos ele era o que menos tinha grana, tá? E também não tinha costas quentes para defendê-lo ou protegê-lo. E aí nas discussões que eles tinham nos bares, eles começaram a planejar uma forma de iniciar a luta aqui no Brasil pela independência brasileira, tá? Eu vou parar por aqui. Os vídeos, gente, um recado para vocês, tem que ficar curtinho, porque senão não consigo mandar para vocês na plataforma. Então vai estar sempre picotadinho desse jeito, tá? A gente continua aí no próximo vídeo que eu vou estar postando para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.